Fala turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Anderson Gomes e hoje eu vou te ensinar um passo a passo de como você criar o seu cronograma de estudos personalizado. Cronograma de estudos adaptado à sua rotina, à sua realidade, ao seu tempo e aos seus horários. Tudo isso para que você consiga estudar com eficiência e manter uma disciplina com uma certa consistência para atingir os seus resultados ou aqueles resultados que você tanto busca através dos estudos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, se você já nos acompanha aqui no YouTube, nas demais redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, seja assistindo o EstudoCast ou assistindo outros vídeos que nós trazemos no canal e você ainda não está inscrito, se inscreve, curte, compartilha para que os seus amigos e familiares, pessoas que vocês acreditam e conhecem que esse conteúdo ele é relevante. Se você acha relevante, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não conhece o nosso conteúdo, fica até o final desse vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve, curte, compartilha. Beleza? Vamos lá. Anderson, por que montar um cronograma de estudo? Meus amigos, se você estuda sem um planejamento, isso vai te levar à procrastinação e a uma falta de evolução no conhecimento, nos estudos e naquela programação que você coloca aí dentro do seu cronograma. Quando você estuda sem planejamento, ou seja, você não sabe o que vai estudar naquele dia, o que precisa estudar, por quanto tempo, ou como estudar, seja revisando, seja resolvendo questões, seja assistindo uma aula, lendo um livro, ou relendo aquelas anotações que você colocou lá no seu caderno, isso vai te levar a você ficar todo o tempo, toda hora que você vai estudar, você vai procrastinar, porque você vai gastar energia para pensar no que vai estudar. Você vai gastar energia para pensar no que vai estudar, como vai estudar e tudo isso que eu falei. Então, quando você já tem esse planejamento e já te traz horário, rotina, o que vai estudar, para quando, o tempo, isso te economiza energia que você gasta pensando nisso, te leva a uma organização maior e te ajuda a evoluir consistentemente no plano de estudo. Então, estudar sem planejamento é algo inviável, principalmente para você que está se preparando para um concurso público, uma prova de mestrado, doutorado, qualquer tipo de seleção. O cronograma, ele além de te ajudar a combater a procrastinação, te ajuda na evolução do teu conhecimento, ele também organiza diariamente a tua rotina, o que faz com que o teu desempenho e o teu foco ele aumente. Você, com o tempo, cumprindo o cronograma, você aumenta o foco, concentração, você melhora a produtividade e a absorção de conteúdo e você passa a aproveitar ainda mais. Uma hora de estudos para quem está iniciando é uma coisa, uma hora de estudos para alguém que já tem um tempo de estudos equivale a umas 2 horas. Justamente por quê? Porque naquela 1 hora, você que já tem um tempo de estudo, você vai absorver muito mais, porque você vai estar com um desempenho mais avançado, né? Esse bom planejamento através de um cronograma de estudos também te ajuda a reduzir a tua ansiedade aí ligada a isso, a essa preocupação de quando eu vou acabar, do que eu tenho que estudar, para quando, eu tenho uma prova dali a 3 meses, e vai melhorar a tua consistência. Então, o cronograma de estudos é importantíssimo para combater tudo isso, procrastinação, te ajuda na evolução, organiza a tua rotina, melhora o teu desempenho, te ajuda no planejamento, reduzindo a tua ansiedade, o teu estresse e melhora a tua consistência, foco e memorização. Você ainda vai deixar de montar o seu cronograma de estudo? Fica até o final aqui que eu vou te ensinar os principais pontos e o que é importante para você ter nesse cronograma, ok? Se você ainda está com dúvida se deve ficar ou não até o final desse vídeo, não sai agora não, deixa eu te dar um recado, porque esse vídeo é para você que está iniciando agora os seus estudos, que está se preparando aí para um concurso público no longo prazo e não sabe por onde começar, não sabe onde dá o pontapé inicial. Eu vou fazer um curso, eu vou comprar um material escrito, o que eu vou fazer? Esse vídeo também é para você que já estuda há um tempo, só que você está completamente desorganizado, está perdido. E esse vídeo também é para você que tem um mínimo de organização, mas quer aumentar o seu rendimento no longo prazo sem perder tempo, ou seja, você quer estudar corretamente. Então fica até aqui e aproveita ao máximo essas dicas que ela é para você.
Vamos lá, turma, sem perder mais tempo. Se você tá com papel e caneta na mão, já anota aí passo 1, tá? Anderson, eu não tô com papel e caneta na mão. Coloca no computador, coloca aí nas notas do teu celular, mas anota. Primeiro passo, definir o prazo até a prova. Como assim, Anderson? Você vai colocar no seu cronograma o prazo que você tem para estudar até aquele objetivo que você quer alcançar. Se você vai fazer uma apresentação, então você tem aí um mês, você tem 2, você tem 3 para se preparar para essa apresentação. Você vai fazer um concurso, você tem quanto tempo para esse concurso? Você tem 1 ano, 6 meses, você tem 3 meses? Você vai fazer uma seleção, uma entrevista, quanto tempo você tem para se preparar, tá? Então você precisa definir esse prazo, tá? Até a sua prova ou algum outro objetivo. E aqui eu vou trabalhar com vocês alguns pontos que eu gostaria que vocês anotassem. Então, você já anotou aí prazo 1, isso que precisa ter obrigatoriamente no seu cronograma. Definir o meu prazo. E aí nós vamos trabalhar com 2 variáveis. A primeira, se você já tem uma data definida. Por exemplo, se você tem um concurso que é daqui a 6 meses, tá? Quando você tem um concurso que é, por exemplo, daqui a 6 meses, você vai estabelecer para você um cronograma regressivo. Que seria isso, Anderson? É um cronograma onde você vai iniciar com uma certa intensidade e vai ajustar essa intensidade conforme a proximidade da prova. Tá, Anderson? Me traz um exemplo. Então vamos lá, você tem a sua prova daqui a 6 meses. Nos primeiros 4 meses, entre 3 a 4 meses, você precisa focar em construir sua base. Principalmente se são conteúdos que você está tendo contato pela primeira vez, se são conteúdos que você ainda está realmente em uma fase de um aprendizado inicial. Então você deve passar aquele período inicial de 3 a 4 meses, tá? No mínimo 3, 4 meses, formando essa base teórica, assistindo aula, estudando do zero um conteúdo, se é um curso, um PDF que você comprou, por exemplo, para estudar. Se você está estudando um livro que te prepara lá aquele conteúdo para uma apresentação, então você está tendo acesso àquele conteúdo da primeira vez, você vai passar aí de 3 a 4 meses focando em base, em formar base do conhecimento. E os últimos 2 meses você vai focar aí em revisões e, por exemplo, você está se preparando para provas e seleções e resolução de questões. Ou seja, na primeira parte do seu cronograma, você vai construir base, você vai estudar pela primeira vez todo aquele conteúdo que você ainda não conhece. E em uma segunda parte, você vai revisar o que estudou, resolvendo questões para colocar em prática e aquele conteúdo fixar mais na sua mente, tá? Então, se você não tem uma data definida, tá? Se você tem uma data definida, tá? Se você tem uma data definida, como por exemplo 3 meses, 6 meses, você precisa construir o seu conteúdo dentro daquele período. Então eu já tenho prova daqui a 1 ano, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então eu vou construir a minha rotina, o meu cronograma em cima desse período que eu tenho. Claro, porque é um período que você tem para a prova. Se ela é o seu objetivo final, se aquela apresentação é o seu objetivo final, você precisa contar com o tempo que você tem para estudar. Então você tem que definir esse prazo. Então, se você já tem uma data definida, você tem que ajustar esse cronograma, onde você vai estabelecer um período para ter um conhecimento inicial, um período para revisar e um período mais próximo para revisar mais ainda. Quando estiver mais próximo, resolução de questões, explicações, a gente vai falar mais sobre isso. Tá, Anderson, mas vamos lá. E se eu não tenho uma prova marcada? Eu ainda não tenho uma entrevista, eu não tenho uma palestra, eu gostaria de me preparar para algo mais no longo prazo, tá? Mesmo assim, não caia na armadilha de não definir um prazo. Porque se você não definir um prazo, você procrastina. Você vai atrasar, você vai colocar outras prioridades na frente do seu estudo. E é importante você ter um prazo. Por exemplo, se você vai se preparar, iniciar uma preparação para um concurso que é daqui a 1 ano, tá? Vou trazer vários exemplos para vocês. Se eu tenho um concurso que é daqui a 1 ano, os meus primeiros entre 6 a 8 meses, isso aí vai variar. E por que eu trago essa variação? Porque se eu te disser que é 6 certo, que é 7 certo, que é 8 certo, eu vou estar fugindo inclusive do que eu trago aqui, que é justamente porque não existe um método único, um método infalível. O cronograma nós ajustamos a nossa realidade, a nossa rotina, e cada um tem a sua, e o método de estudo você vai descobrir
com os conhecimentos que nós vamos trazendo aqui. Essa é a ideia, tá? Então, se você não tem essa prova marcada, você tem um ano, por exemplo, entre 6 e 8 meses você vai construir base. Os próximos 2, 3 meses você vai fazer o quê? Revisão com um período menor de tempo dedicado a aprendizados iniciais, a matérias que você ainda não viu. E o restante dos meses que sobram ali, mais 2 meses por aí a 3, só revisão, resolução de questões, revisão, resolução de questões e questões práticas, perguntas e respostas que você foi criando ao longo do seu período de estudo, explicações sobre o tema para você mesmo, seja através do seu celular, da sua webcam, do que você quiser, tudo isso vai reforçando, tá? Eu já estou trazendo aqui, adiantando várias dicas, mas enfim, então se você tem esse período, não tem um período, ainda assim estabeleça, meu período é daqui um ano. Pode ser que daqui um ano eu nem tenha essa prova, mas estabeleça aí um cronograma, se a sua prova é mesmo no longo prazo, no mínimo 6 meses para você concluir esse cronograma e reiniciá-lo depois de 6 meses, ok? Então, vamos lá. Então, se você não tem essa prova, anota isso, tá? Defina o prazo. No início, como eu disse, esse prazo pode ser um pouco maior porque você está construindo essa base. Mas se eu estou falando para você que já tem uma base, esse prazo pode ser reduzido e você vai passar mais tempo focando em revisões e simulados. Porque uma das coisas que eu ensino aqui é o que? Construção de base, revisão e depois lá na frente prática e revisão e simulado, até você se adaptar, trabalhar a sua mente, construir aprendizado, desenvolver o foco para que você possa aprender e aumentar significativamente cada vez mais a sua capacidade de raciocínio, de memorização e de aprendizado para determinados objetivos que você vai fazer. Então, se você está no início, tá, e está sem data, não tenha pressa, construa essa base antes de se preocupar em ficar já fazendo revisões, porque aqui tem um grande erro que muitos estudantes cometem. Você está se preparando para uma prova, principalmente concurseiro, nem tem data da prova, e o cara já está estudando por revisão, por resumo, já está estudando por resumo, por pequenos resumos, para uma prova que exige uma capacidade de raciocínio, já está estudando por resumo sem mesmo ter construído base e sem entender nada. Isso é um grande erro e você acha que está ganhando tempo, mas na verdade você está perdendo tempo. Você está deixando de aprender quando você tinha esse tempo. Ok? Já vamos para a dica número 2. É dica, na verdade não é dica, na verdade você coloca do jeito que você quiser. Mas eu vou falar como está aqui no vídeo, passo. Então vamos para o passo número 2, anota aí, você precisa fazer um levantamento das matérias e dos conteúdos que você vai estudar. E eu vou te explicar melhor isso, tá? Então, primeiro exemplo, você que está se preparando para um concurso público. Já anota, levantamento de matérias e conteúdos a serem estudados. Você vai pegar a primeira dica, primeiro passo. O segundo passo é esse, fazer esse levantamento. A primeira dica dentro desse passo é você pegar um edital como referência. Então, mesmo que você não tenha uma prova marcada, você sabe qual concurso você está se preparando? Está se preparando para concurso para promotor, no meu caso, como já me preparei há alguns anos, o seu concurso é para juiz, para delegado, é para carreira policial, outra área, inspetor, escrivão, ou analista judiciário, vários concursos na área jurídica, são concursos fora da área jurídica. Pegue um edital, se você não tem prazo ainda, mas você sabe qual concurso que você vai fazer, pegue um edital padrão. Anderson, como assim um edital padrão? Se você pegar um edital de uma última prova e você está se preparando para delegado, você vai lá olhar as bancas examinadoras que fazem concurso para delegado. Você vai, por exemplo, pegar as provas aí de 2024 de delegado. Você vai olhar que dentro daqueles editais de 2024, várias disciplinas se repetem. Direito constitucional, administrativo, criminologia, direitos humanos, direito penal, direito processual penal. Se você olhar todos os editais de delegado, você vai ver que são disciplinas que se repetem nesses editais, ok? Se você pegar a prova para juiz, para promotor, defensor público, você vai olhar aqui o direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, consumidor, infância e juventude, todas essas matérias estão lá. Então você vai fazer um levantamento. Se você não tem um edital fixo, por exemplo, eu não tenho uma prova, daqui a 6 meses já saiu o edital. Se você não tem isso, você vai pegar um edital padrão. E através do edital padrão, você vai fazer esse levantamento das matérias que estão caindo em todos os editais, tá? Isso aí você só vai fazer uma vez. As matérias que estão sendo cobradas em todos esses editais. Por quê?
Porque são essas matérias que você vai estudar. São esses conteúdos que você vai estudar, mesmo que você não tenha já o edital ali já pronto, já saiu, já foi publicado. Porque são matérias que 99% das vezes já vem desse edital. É quase, principalmente na nossa área jurídica, a gente já consegue prever o que vem. Então, assim, quando você tem uma referência de edital, você já consegue se preparar para o futuro. Você não já precisa, não vou estudar porque o edital não saiu. Cara, não é. Você já sabe que vai ser cobrado todas essas matérias que eu falei. Então você já vai estudar essas matérias que eu falei. Só que aqui eu gostaria de trazer uma observação, tá? Você vai pegar esse edital, vai tirar um padrão desse edital, os conteúdos jurídicos que estão sendo cobrados para o concurso que você decidiu fazer. E aí você vai listar essas disciplinas e dividi-las por prioridade. Como é isso, Anderson? Você vai ver que existem matérias que são mais cobradas. Por exemplo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal. São matérias que geralmente têm um número maior de questões. E aí, se eu for para criminologia, direitos humanos, na grande maioria das provas já tem um número menor de questões. Eu só estou trazendo aqui como exemplo. Poderia ser direito da infância e juventude, direito do consumidor. Não são provas, não são disciplinas que são cobradas, por exemplo, 10 questões. Tem um número mais reduzido, entre 4, 3, às vezes 5, tá? E quando você lista aquelas matérias que são cobradas um número maior, que são as mais essenciais, as que vão cair mais questões, você vai dedicar mais tempo de estudo àquelas matérias. E aquelas que caem menos e menos questões, você vai dedicar menos tempo de estudo. Mas não quer dizer que você vai deixar de estudar. Então eu já tenho com o edital uma referência, um padrão, eu já sei o que eu vou estudar. Agora eu já sei o que eu vou estudar mais tempo e o que eu vou estudar menos tempo. E um outro concurso, tá? Um outro concurso. Tem lá, por exemplo, se você pegar uma prova aí vamos citar aqui um estado, uma prova de Santa Catarina. Aí lá tem, no edital, legislação lá do estado de Santa Catarina ou legislação do município de Santa Catarina. Você não vai, veja que eu estou trazendo aqui quando você está pegando o edital padrão. Então, quando você pegou essa prova, você não vai lá colocar no seu dia a dia o estudo da legislação do estado de Santa Catarina. Por quê? Porque você não está preparando para a prova de Santa Catarina. Ali foi só uma referência. Aquela matéria você não vai estudar. Você vai esperar quando sair o seu edital, a depender do estado que você for fazer, aí vai sair lá legislação estadual ou legislação municipal, se o concurso é estado ou município, ou legislação federal, pode ser um concurso federal, e aí você vai, a partir de então, começar a estudar essas disciplinas que foram cobradas naquele edital que já saiu. Porque são disciplinas que vai dedicar realmente menos tempo. Então, o que vem caindo sempre, você vai dedicar mais tempo. O que vai sair só no seu edital, você vai dedicar menos tempo. Por isso é que é importante você fazer esse levantamento, para você não ficar estudando errado, não ficar estudando coisa que não cai, não ficar estudando matéria que muito possivelmente não vai ser cobrada, porque a gente se engana e quer estudar o que gosta, tá? Então, anotem. Então, num cronogramazinho de vocês, eles vão ter que ter lá as matérias que você precisa estudar. E dentre as matérias você vai estudar aquelas com um peso maior e aquelas com um peso menor, ou seja, aquelas que você precisa dedicar mais tempo e menos tempo. Ok? Já anota isso daí, tá? Já anota, deixa esse é um ponto importantíssimo. Você criar um checklistzinho aí com esses tópicos dentro de cada matéria. E você vai ver que com o tempo você vai estudando, você vai dando um check. Estudei. Isso aqui precisa de revisão, isso aqui de estudo. E você vai conseguindo ver uma evolução. Ok? Já vamos para o passo 3. Aqui no passo 3, meus amigos, eu quero que você anote, isso é importante. Você precisa avaliar o seu tempo disponível para criar uma rotina realista. Tá? Então, passo 3, avalie o seu tempo disponível para que você crie a sua rotina.
Por quê? Porque, meus amigos, cada um tem uma realidade diferente. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu falo aqui para estudantes profissionais. Estudante profissional tem de 6 a 8 horas por dia para estudar. Mas eu também falo para pessoas que trabalham e estudam. E essas pessoas têm entre 2 a 4 horas por dia para estudar. E eu também falo para pessoas que têm famílias e outras responsabilidades e precisam encaixar em algum horário do dia os seus horários. Por isso que o seu tempo de estudo. Por isso que eu não tenho como chegar aqui e já dizer você só passa se estudar 6, 8, 3, 10. Isso vai depender. Isso vai depender da sua rotina e do tempo que você tem, tá? Então, quem é estudante profissional, por exemplo, que tem esse período de 6 a 8 horas por dia, vai poder organizar a sua rotina de 6 a 8 horas por dia. Olha que maravilha! Eu tenho tempo de estudo, vai passar uma boa parte do tempo, provavelmente assistindo aula, lendo um livro, estudando uma matéria que viu pela primeira vez para construir base. Depois vai entrar no início de processo de revisão, onde a fase de aprendizado inicial de outros pontos vai ser em menos tempo, ou seja, se você tem 6 horas, inicialmente você vai passar a maior parte das 6 horas estudando conteúdos novos. Lá na frente, o tempo que você tem estudando conteúdos novos vai diminuir, vai para 2 horas, as outras 4 vão ser só para revisão. E lá na frente, praticamente você vai deixar 1 horinha para um conteúdo novo e todo o restante para revisão, ok? Então, esse pode ser para um estudante profissional. Mas quem trabalha pode ter só 2, 4 horas por dia. E essas suas 4 podem ser 4 horas ininterruptas. Ou 2 horas pela manhã, 2 horas pela tarde, ou 2 pela manhã, 2 pela noite. O importante é você identificar. Você precisa identificar. Tá? Porque eu vou trazer algumas dicas para você encontrar esse tempo de estudo. Você precisa analisar a sua rotina e ver qual é o horário que você pode encaixar os seus estudos. Priorizando, e aqui é uma dica prática mesmo, de vivência, você estudar também naquele horário que você tem a melhor produtividade. Produzo mais pela manhã, Anderson. Não, Anderson, eu produzo mais depois do almoço. Não, eu produzo mais no início da noite. E você tentar encaixar aquele horário que você produz bem na leitura, no estudo, nesse horário. Então analise a sua rotina, isso é uma coisa muito pessoal, particular, é sua, e tente encaixar esse estudo nesse horário que você consegue se concentrar mais. Vão ter dias que você não vai conseguir encaixar naquele melhor horário de produtividade? Com certeza. Vai deixar de estudar por isso? Não, tá? Então encaixe, faça essa análise da sua rotina, que ela é só sua. Se você tem pouco tempo, não tem tempos contínuos, utilize blocos de 1 hora, 2 bem aproveitadas ao longo do dia. Não, Anderson, eu só tenho 3 horas por dia. Uma pela manhã, quando eu me acordo. Conheço muita gente que faz isso. Acorda, toma um cafezinho, estuda 1 hora. Vai trabalhar. Às vezes tem um intervalo maior no trabalho. Almoça, toma um cafezinho e estuda ali mais 1 hora. Chega em casa, toma um banho e estuda mais 1 hora. Você estudou 3 horas por dia. Ganhou volume de tempo, ganhou volume de conteúdo. E não foram 3 horas seguidas. Foram 3 horas alternadas, mas 3 horas bem aproveitadas onde você aprender. Então, gente, nós precisamos ser realistas. Não adianta você montar aqui um cronograma de algo impossível para você cumprir, tá? Então, encaixe, olhe a sua rotina, porque o mais importante é a qualidade do seu estudo, a qualidade do tempo que você passa estudando, não é apenas a quantidade. Óbvio que com o tempo a quantidade vai trazendo volume e você vai ver que você vai sentir necessidade em alguns momentos lá na frente de aumentar essa quantidade, e essa quantidade vai vir naturalmente no dia que você não tiver trabalho, um feriado, um dia que você se livrou mais cedo do trabalho e que você precisa estudar, estar com vontade de estudar, e você vai conseguir aproveitar mais. Mas de início a gente precisa ter esse tempo determinado, tá? Então assim, não é apenas essa quantidade, é muita qualidade. E você vai ver que quando você tem esse cronograma montado e um tempo determinado, você estuda de forma muito mais objetiva e com muito mais foco e concentração do que quando você não tem. Porque quando você não tem, você fica perdido. É isso aí. Já passa para o próximo passo, número 4, ok? Passo número 4. Estabeleça blocos de estudo e de intervalo. Como assim, Anderson? Como é que eu posso organizar os meus blocos de estudo? E aqui eu vou dar uma dica para iniciantes, intermediários e avançados. Você que está iniciando seus estudos agora e não sabe como separar esses blocos de estudo, por exemplo, você pode começar pela técnica Pomodoro.
tá? Já adianto que aqui no canal nós já falamos muito dessa técnica dentro de vários vídeos, mas tem um vídeo para você só sobre essa técnica. Mas eu vou explicar rapidamente. Você vai estudar 25 minutos e descansar 5. Estuda 25, descansa 5, 25, 5, 25, 5. São 4 blocos de 25 minutos. Sendo que nos 3 primeiros blocos de 25, você só vai descansar 5 minutos. Mas no quarto bloco de 25 minutos, você já vai estar com 100 minutos de estudo. Aí você já pode tirar um tempo maior de estudo. Ali entre 15 a 20 minutos, aí a depender da sua organização, até meia hora. E aí depois você, dependendo do seu dia, da sua rotina, você começa novamente aí os pomodoros mais 25 para frente. Ok? Então, para você que está iniciando, começa com o Pomodoro, já te ajuda bastante. 25 minutos de estudo ininterrupto, tá? Sem distrações. 5 minutos de pausa. Volta para 25 e faz isso 4 vezes, ok? Anderson, tô iniciando mesmo, não consigo estudar 25. Cara, estuda 10, mais 10, larga o celular. Você vai ver que os 10 vão evoluir para os 15 para 20, mas vai sempre olhando para os 25, para ele ser sua referência, porque senão você deixa se enganar e começa a transformar o 10 em 5, se você não olhar para os 25, ok? Para estudantes intermediários, o cara já pode ir para um bloco de 50 minutos, com pausas de 10 minutos. Anderson, o que é um estudante intermediário? É alguém que já estuda, tá? É alguém que já estuda, já tem um tempo de estudo, já consegue passar mais tempo, mais de meia hora lendo e concentrado em uma determinada coisa. Então esse estudante intermediário, ele já fica 50 minutos aí, tirando 10 minutos de pausa, e aí vai fazendo blocos de 50 minutos com 10 minutos de pausa. E esses blocos são óbvios ser encaixados dependendo do tempo que você tem de estudo, tá? De acordo com a sua rotina. E para o cara que já é avançado, já vai para um bloco maior de 90 minutos, é 1h30 ininterrupta de estudo, e aí ele já pode fazer uma pausa maior, mesmo de 20 minutos, é meia hora, tá? Dependendo aí do quanto ele está concentrado naquele estudo. Então, estudantes iniciantes, Pomodoro, intermediários 50 minutos com descanso de 10, avançados 90 minutos com uma pausa um pouco maior entre 15 e 20 minutos. Se você é alguém que nunca aprendeu, nunca estudou por longos períodos, nem coloque na sua cabeça que você vai começar aí com 90 minutos. Você vai errar e você vai parar e vai se desestimular. Comece com o Pomodoro e vai aumentando gradativamente, tá? Eu tenho uns exemplos para vocês. Por exemplo, você tem 3 horas por dia. Você pode dividir em 3 blocos de 50 minutos, alternando aí as disciplinas, por exemplo, direito constitucional, direito civil, direito penal. Se você tem muita dificuldade para começar os seus estudos, comece com uma matéria que você gosta, para pegar ali os primeiros 50 minutos. No segundo bloco, você já vai para uma matéria um pouco mais complicada, que você não tem tanta afinidade, tá no aprendizado inicial, que seja mais difícil para você já esquentar e ir para um segundo bloco já com a mente mais quente mesmo, pode-se dizer, né? Então, o estudo, meus amigos, ele precisa ser sustentável, né? Não adianta você forçar um ritmo impossível, porque se você forçar isso logo no início, você vai se frustrar, você vai desistir, porque você não vai conseguir manter aqui, tá? Então, anota essa dica, é muito valiosa. Você precisa estabelecer os blocos de estudo e o intervalo. E aqui vamos para o último passo e um dos mais importantes para você. Quinto passo que precisa ter lá no seu cronograma, tá? Você precisa deixar expresso no seu cronograma um sistema de revisão eficaz. Porque sem revisão você não fixa o conteúdo, você não aprende, você tem uma grande probabilidade de em poucas semanas esquecer aí praticamente 90% do conteúdo. Então a revisão é essencial para você não esquecer o que você está treinando. Então vou te dar algumas dicas de revisão para você evitar aí a curva do esquecimento. Você estudou um tema, um aprendizado inicial, segunda-feira, na terça, aí você já deixar só anotar no seu cronograma: estudei direito constitucional, a matéria direitos fundamentais, segunda-feira, tal. Você assistiu uma aula sobre aquele tema, anotou, na terça você vai revisar o conteúdo que você anotou, revisa aquele conteúdo, tá? Já no dia seguinte, na terça, revisa aquele conteúdo. Você vai dar mais um intervalozinho de 2 dias e vai revisar novamente o conteúdo. É como se você tivesse visto o conteúdo na segunda e na terça, só revisão terça, revisão rápida, meia horinha de revisão. Porque passou segunda 2 horas estudando um conteúdo, terça revisão de meia hora. Quinta, aí você passa quarta, quinta você faz uma outra revisão, já um pouquinho mais, entre meia hora e 50 minutos, tá? Terceiro dia, depois do terceiro dia esquece. Uma semana depois, você vai fazer uma outra revisão. Depois 15 dias e depois um mês. Ou seja, você fez um estudo inicial,
no segundo dia revisou, depois quarto dia nova revisão, uma semana, 15 dias, um mês. Isso vai, toda vez que você coloca, e você vai anotar isso e os dias que você precisa revisar. Por quê? Com esse esquema de revisão, você evita esquecer o conteúdo. No primeiro dia ele vai lá para cima, no segundo você mantém ele lá em cima, porque a tendência é que ele comece a cair. Quando ele começa a cair do terceiro para o quarto dia, você já faz aquela outra revisão, ela já sobe, já se mantém por mais tempo. E aí quando passa ali uma semana, ela começa a cair, você mantém ela alta de novo, revisando. 15 dias ela começa a cair, você mantém de novo, e aí sucessivamente um mês. E aí depois de um mês, se for um conteúdo que você tá bem, você domina, é você que vai conseguir identificar isso, você pode manter aí revisões mensais. Essas revisões você pode utilizar vários aplicativos aí, como o Notion, dentre outros. Depois eu citar, vai ter um vídeo só sobre os aplicativos aqui para vocês. Vocês podem já planejar essas revisões, elas já vão ficar todas anotadas aí para o dia lhe lembrar e vocês fazerem essas revisões, ok? Show de bola. Anderson, como é que eu posso revisar isso daqui? Como eu posso revisar? Ok. Como revisar? Vamos lá. Gente, você pode revisar através de um resumo ativo, ou seja, você vai fazer uma releitura rápida dos resumos que você vem fazendo dos seus estudos. Lembra que a gente fala aqui que a melhor forma de aprender é a sua forma. Mas uma das que a gente ensina e orienta é você fazer os seus resumos por escrito, tá? Você não está perdendo tempo, você está aprendendo. Então, se você está assistindo uma aula, você está lá resumindo, não é transcrevendo a aula. É fazendo um resumo das suas conclusões. E esse resumo das suas conclusões, ou mapas mentais que você mesmo faz, às vezes você puxa uma setinha, aponta tal, ou você que é alguém mais tecnológico, gosta de fazer um mapa mental no próprio computador, você pode fazer a revisão através desse conteúdo. Você não vai voltar lá para ler o livro todo no outro dia. Você não vai voltar lá para assistir uma aula de 2 horas. Você vai revisar somente aquilo que você anotou, que você deixou marcadinho às vezes no seu PDF, tá? Você pode também revisar através de flashcards, que nós chamamos, ou testes de perguntas e respostas. Hoje nós temos 2 aplicativos, que é o Anki e tem o Quizlet, que é o quê? À medida que você vai estudando o conteúdo, você pode colocar e construindo dentro do próprio aplicativo perguntas e respostas relacionadas àquele conteúdo. Então, se eu estudei sobre princípios fundamentais do direito penal, posso colocar lá quais são os princípios fundamentais do direito penal e elencar os princípios. Depois, princípio tal fala sobre isso, coloca um pequeno conceito. Você pode ir construindo esse conteúdo à medida que você vai estudando. E esse conteúdo, uma vez construído, vai ser a sua fonte de revisão. Ah, Anderson, eu não preciso ler tudo que eu já li. Quando você lê o seu conteúdo que você resumiu com as suas palavras, você vai lembrar, seu cérebro vai te ajudar a lembrar daquele conteúdo e como a informação chegou até ali. Por isso que é importante que você possa construir o seu próprio conteúdo. Então você vai fazer essa leitura ativa, rápida de conteúdos seus, estudar por perguntas e respostas que você próprio pode ir construindo, pode usar o Anki ou o Quizlet, resolver questões. Resolução de questões é fundamental para que você possa, ao ir resolvendo as questões, revendo os conteúdos, ver de forma prática como aquele conteúdo vem sendo abordado e aquilo vai fixando na sua mente. Se você não revisar, vocês vão esquecer mais de 80, 90% do conteúdo em poucas semanas, tá? Gostaram das dicas? Você que ainda não tinha assistido nenhum vídeo nosso, está até aqui, ficou até o final, tiver gostado, curte, compartilha, se inscreve no canal. Você que já é visitante do nosso canal, que ainda não está inscrito, dá essa força para a gente, para essa comunidade. Nós estamos formando aqui dentro do nosso canal, falando sobre produtividade, foco nos estudos, e vem muita coisa boa por aí ainda, diversos outros temas. Então, fica com a gente, curte, compartilha e já deixa aí a notificaçãozinha para o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!